Deus é bom. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A Deus toda a glória. Amém. Aleluia. Bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Para ouvir a palavra de Deus. Como todos sabem, a igreja sabe, nós estamos dentro de uma série e hoje é a quarta parte da série. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que estar compenetrados nisto que o escritor aos Hebreus nos disse. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todas estas mensagens que nós temos dado é para não esquecermos. Temos falado de requisitos, temos falado de princípios e hoje perguntamos porquê sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, quem tem carro aqui? Okay. O carro anda como? Com combustível. Sim. Anda com combustível e também tem que ter óleo. Amém? Um automóvel, um veículo para andar tem que ter combustível e tem que ter óleo. E água. Sim, e água. Então vamos tomar atenção. A minha pergunta nesta manhã é: porquê que é impossível sem fé? Porquê? Porquê que nós precisamos da fé? Já pensaram nisso? Porquê que eu preciso de fé? Porquê que eu preciso de acreditar? Porquê que eu preciso de confiar? Porquê que eu preciso de descansar? Porquê? Não seria, alguns dizem assim, não seria mais fácil tudo ser automático? Não seria mais fácil? O mundo hoje está habituado a colocar uma moeda numa máquina, não é? E carrega num botão e sai uma lata. É tudo automático. Assim como um veículo precisa de combustível para andar, precisa de óleo para se manter, assim cada um de nós precisa do óleo de Deus para andar. Sem o óleo da presença de Deus, não vale a pena. Sem a unção do óleo da presença de Deus, não vale a pena. Enquanto eu estou a falar, se os irmãos me quiserem acompanhar, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Este capítulo começa com uma parábola. Uma parábola é uma história figurativa, simbólica, daquilo que é a vida da igreja no mundo. E porque nós estamos dentro desta série, sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que ver algumas coisas que estão relacionadas com a fé. Então diz o evangelista Mateus:
reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou imprudentes, ou insensatas, e 5 eram prudentes, ou sábias. As nécias, as insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, sábias, além das lâmpadas, eu estou a ler devagar para que os irmãos possam entender o que está no texto. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, ou as que estavam atentas, que estavam prontas, entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, nécias e sensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Neste texto que Jesus nos deixou, fala sobre o momento presente. O momento em que a igreja está a atravessar. Não é ao acaso que fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Primeiro, fala de virgens. Virgem fala de pureza. Supostamente, alguém que quer caminhar em santidade. Alguém que quer estar na presença de Deus. No entanto, diz que 5 eram sábias, eram prudentes, mas 5 eram insensatas, nécias, imprudentes. Fala que 5 tinham as suas vasilhas cheias de azeite ou óleo, que simboliza a presença e a atuação do Espírito Santo nos 5 ministérios da Igreja. Nada está escrito ao acaso. Tudo tem um propósito. E diz a Bíblia que o julgamento começa pela causa do Senhor. O mundo vai ser julgado, mas a igreja também. Então, quando nós estamos dentro desta meditação, desta série Sem Fé é Impossível Agradar a Deus, é bom que estejamos atentos para que possamos viver com o combustível de Deus. E todos nós que servimos a Deus, e todos nós que estamos a servir a Deus de uma forma indireta, nós temos que ter consciência que precisamos do combustível de Deus, porque senão ficamos parados.
A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 dos 5 ministérios. Meus irmãos, tudo tem que ser pago. E há um preço a pagar por este óleo. Quem não vive na presença de Deus, não vive em Deus. O preço é estar em comunhão com Deus. Há um preço. Há pessoas que levam o reino de Deus a brincar. Há pessoas que gostam de ir aos cultos como se fossem para um espetáculo. Ai, aquilo é tão agradável, aquilo é tão bom, eu vou. Até fica mais barato do que ir ao espetáculo. Pois. Mas nós temos que viver na presença de Deus, temos que viver do óleo de Deus, do combustível de Deus. E é isso que nos capacita a cumprir o envio de Jesus em fidelidade até à sua volta, que está muito breve. Amém? Eu quero clarificar aqui uma coisa desde já. Há muitas pessoas que falam sem pensar. Ministérios não são cargos. Ministérios não são títulos. Quem pensa que tem um cargo, ou quem pensa que tem um título no ministério, eu vou lhe dizer, saia dessa. Vá-se embora. Ou então, se tiver um coração humilde, vá para a presença de Deus. Ministério é função, é missão, é comissão, é unção, é a presença de Deus. Há muita gente, ainda hoje, infelizmente, que anda a brincar com estas coisas. Nós devemos honrar os ministérios que estão descritos em Efésios capítulo 4. Ninguém é mais que ninguém, mas todos avançamos para o crescimento do reino de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a Igreja seja edificada. Amém? Amém. Então, o ministério é missão, visão, unção. Ou Deus chamou, ou Deus não chamou. Não brinque com as coisas de Deus. Eu quero dizer a todos que estão a ouvir esta mensagem, não brinquem com as coisas de Deus. E se estão a brincar, parem, por favor, e fiquem na presença do Senhor. É importante nós termos consciência, em primeiro lugar, que a Igreja, meus irmãos, eu descobri, a Igreja é do Senhor Jesus. Amém. A Igreja não é de nenhum pastor, não é de um bispo, não é de um profeta, não é de um apóstolo, não é de nenhum evangelista. A Igreja é do Senhor Jesus. Amém. A Igreja é do Senhor Jesus. Amém. Por que é que eu estou a dizer estas coisas? Porque o próprio Senhor Jesus afirmou que a Igreja é dele. Meus irmãos, vamos corrigir certas coisas da nossa vida. Quando nós dizemos, vou à minha igreja, a igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. É mais correto nós dizermos, eu vou congregar com os irmãos na igreja do Senhor Jesus, que fica em tal sítio. Se nós lemos as cartas de Apocalipse, diz, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Smyrna, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está na cidade tal, no local tal. Não é? Mas a igreja não é daquele bispo, não é daquele pastor, não é daquele apóstolo. Não, a igreja é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse certa vez, sobre esta pedra, estava a falar da revelação que
o Espírito Santo tinha dado a Pedro, Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei. Quem sabe? A minha igreja. Edificarei. Quem Quem é que estava a falar? Edificarei. A minha A igreja. minha igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Agora, numa parte, ele não disse a igreja de Pedro. Pedro até, sobrenaturalmente, estava a receber uma revelação. Mas Jesus disse: sobre essa revelação, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. É Jesus que está a falar. Vamos todos dizer: Jesus disse: Jesus disse: edificarei edificarei a minha igreja. a minha igreja. Amém. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Contra quem? Contra a igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Em outra ocasião, o Senhor Jesus afirma exatamente a mesma coisa. Quando Jesus avisou, e depois as coisas aconteceram, porque aquilo que Deus avisa, as coisas acontecem, não é? Certa vez Jesus estava também a falar com Pedro. E há tanta interpretação errada acerca disto. Mas enfim. E Jesus estava a perguntar para Pedro: Pedro, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor. Bom, se eu perguntar aos irmãos: vocês amam a Deus? O que é que vocês respondem? Vocês não respondem nada. Vocês amam a Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Amém? Ele também respondeu: sim. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E a resposta de Jesus é muito simples e é muito objetiva. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os cordeiros da igreja ABC. Não. Apacenta os meus cordeiros. E torna a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Pela terceira vez, então, ele pergunta: Simão, amas-me? Senhor, sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É por isso que Pedro, ele é confrontado de tal forma, através do Espírito Santo, através das palavras do Senhor, que ele mais tarde, ele escreve, 1 Pedro 5,2: pastoreai o rebanho de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, o povo é de Deus. Cuidado com aqueles que vivem com estas coisas. Amém? Amém. Então, já ouvimos que a igreja é de Jesus. Então nós temos que saber que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos tem concedido. Nada é nosso. Tudo é da igreja do Senhor Jesus. Ministros são servos. Ministros não é um cargo que ninguém toca. Ministros não é alguém que está lá em cima tão alto que ninguém consegue tocar. Não, ministros devem ser aqueles que estão em baixo, que devem servir e tocar. Porque é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. As coisas no reino de Deus são ao contrário. Amém? Ministros não são senhores de empresas.
Não são administradores de empresas. Ministros são servos. E como servos de Deus devem buscar na palavra e na oração aquilo que Deus diz. Amém? Amém. Então vamos recapitular a Igreja do Senhor Jesus. Nós somos servos e temos que nos libertar a todo o custo da necessidade que alguns têm. Necessidade aparente que alguns têm de ser visíveis, de se mostrarem, de serem a imagem forte da congregação. Devemos evitar ser os centros das atenções, porque a atenção deve ser dirigida para Jesus. Mensagem que não fala de Jesus não é mensagem de Deus. Nós estamos aqui para apontar para Jesus. Estamos aqui para dizer: Jesus veio ao mundo para morrer, para salvar a humanidade. Amém? Então é importante resistirmos a todo tipo de manipulação. Temos que resistir a qualquer tipo de manipulação. É necessário que cada um de nós fale, pregue a verdade, mesmo que alguns se afastem. Mas nós temos que falar a verdade da palavra de Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta-se. Nós temos que falar a palavra de Deus. Nós temos que permitir que outros cresçam connosco e que outros liderem connosco. Nós temos que permitir dar cuidado a outros. Todos somos igreja, como nós dissemos na semana passada e na outra, e todos somos corpo. E como corpo, todos somos membros uns dos outros, devemos servir-nos uns aos outros, servindo em primeiro lugar a Deus. Amém? Eu vou citar 2 ou 3 frases que eu tenho lido, que nos fazem pensar um pouquinho nestas coisas de a vida de fé é o quê, não é? O que é isto? Vida de igreja, vida de fé. Pois é. Uma das frases diz assim: você sabia que pode fazer crescer uma igreja sem Deus? Se usar umas ferramentas especiais, você sabia que há lugares cheios de pessoas e vazios de Deus? Porque é manipulação emocional. Isto é mesmo assustador, mas isto acontece. Uma outra frase. Quando o líder, o pastor, substitui a oração pela gestão humana, ele deixa de servir a Deus e começa a servir o sistema. Voltamos ao início. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu vivo na igreja como se eu vivesse numa empresa, eu não estou a servir a Deus, eu estou a servir o sistema. A igreja, como nós já referimos, tem diferentes ministérios, isto é, tem diferentes serviços, tem diferentes funções. Ninguém é mais do que ninguém. Os ministérios servem para edificar o corpo de Cristo. E não esqueçamos, nós somos corpo, nós não somos cabeça, porque cabeça é Cristo. Amém. Muitos querem ser cabeça, mas a cabeça é Cristo. E por isso há muitas invenções. E estão a levar o povo não a um caminho de fé, mas a um caminho de manipulações emocionais. Quando nós olhamos para esta parábola que Jesus nos conta das virgens prudentes
e das mesas imprudentes. Está a falar de cargos, de posições, de títulos. Há cargos que são dados pelas promoções e há cargos que são comprados até. Sabia disso? Há pessoas que compram títulos. Não sabia disso? Saúde. Há pessoas que são, por exemplo, pensam que isto é só na igreja. Não, isto acontece em todo lado, em toda a sociedade. Há pessoas que compram um título de conde. Para que todos, quando se apresentarem perante essa pessoa, o Senhor conde. Mas é um título. Foi comprado. E infelizmente também há ministérios que são comprados. Estou a falar do lado profissional, que é movido por combustível errado. Quando falamos da missão, quando falamos da comissão, estamos a falar da chamada que é feita através de Deus de uma forma específica. Só entende isto, só quem experimentou isto. Quem nunca experimentou isto não entende. As pessoas pensam que os pastores, que os líderes, são pessoas que passam pelos institutos bíblicos, pelas escolas bíblicas e pronto, são formados pastores. Isso é errado. Os institutos bíblicos e as escolas bíblicas servem para dar conhecimento. Mas se a pessoa não tem chamada, é só conhecimento, não faz nada. Amém? Amém. Há muita gente assim. Então a missão, a comissão, é uma escolha específica de Deus. Vejam, quando nós olhamos para esta parábola, temos 5 profissionais e 5 chamadas de Deus. Os profissionais pensam que as coisas se movem pela manipulação, pela emoção. Mas na hora H as coisas vão falhar. Porque na hora H ele está a chegar. Vamos ali ao supermercado no instante comprar. Já não há tempo. Já não há tempo. Então empresta-me o teu. Não posso. Não posso. A prudência é importante. Porque neste caso concreto que Jesus está a falar, e Jesus está a falar nos tempos de hoje, Jesus está a dizer, cuidado. Porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o noivo virá buscar a sua igreja. Então o que é prudência? Prudência é preparação. Prudência não é improviso. Prudência é consistência. Ou eu estou preparado ou eu não estou preparado. Por favor, não leve isto de ano em breve. Não fiquem presos ao entretenimento da manipulação emocional. É bom que cada um de nós possa ter consciência. As virgens prudentes, elas tinham uma vasilha, uma lâmpada e o óleo. Eu vou repetir. Uma vasilha, uma lâmpada e o óleo. Querem repetir comigo? Uma vasilha, uma lâmpada e um óleo. Não tinham somente a lâmpada. A maioria das pessoas tem a lâmpada. Quando há apagões, se não houver óleo, a lâmpada não acende. É ou não é? Se não guardar lá na sua despensa, lá no seu armário, o óleo numa vasilha, não vai ter o óleo para encher a lâmpada.
Dá para entender? Então, está aqui específico. Candeia, lâmpada, depósito, vasilha, óleo. A Bíblia diz que é unção. Unção fala da presença de Deus. É unção que quebra o jugo e nos mantém preparados para a volta do Senhor. Não são técnicas humanas que nos vão preparar para a volta do Senhor. Não, é a presença do Senhor em nós que nos prepara para a volta do Senhor. Não se deixem enganar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque se nós voltarmos ao contexto de Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que Deus recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que amam a sua presença. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, é importante que eu vou à igreja no domingo. Amém. Você vive com uma refeição por semana? Você só come um almoço por semana? Não. De certeza. Quantas refeições toma por dia? No geral. Pequeno almoço, jantar. No geral. Alguns. Pequeno almoço, lanche, jantar e ceia. Pois é. Então vocês comem bem. Amém. Quantas vezes vocês falam com Deus por dia? Vocês vivem na presença de Deus todo o dia? Não. Alguns podem responder assim: não, eu vou trabalhar. Não, eu vou para a escola. Não, eu vou para o entretenimento. A sério? Vocês não têm noção que Deus tem em vocês? A Bíblia me diz a mim, não sei em relação a vocês, mas a Bíblia me diz a mim o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Quem tem consciência que é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. Se você tem consciência que é templo do Espírito Santo, se é templo do Espírito Santo agora, neste momento, e é templo do Espírito Santo quando sair daqui, é templo do Espírito Santo quando for no seu carro, nos transportes, quando for ao supermercado, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo quando estiver a trabalhar amanhã. Você é templo do Espírito Santo quando vai tomar duche. Você é templo do Espírito Santo em todo o tempo, sabia? Ou não? Ou não sabia? Ou diz: Jesus, tu estás reservado, Espírito Santo, tu estás reservado para o domingo da manhã. Até domingo, se Deus quiser. Porque, meus irmãos, eu vou fechar assim. Eu não sei o dia nem a hora. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Agora imagine a quantidade de pessoas que vivem de semana a semana, isto é, vêm uma vez ao culto ao domingo e dizem ao Senhor: então até domingo. E se o Senhor vier uma terça, quarta-feira, à meia-noite? Já pensaram nisso? Se o Senhor voltar para a sua igreja num dia em que não há culto na congregação? Sim, porque o Senhor vem buscar a sua igreja, como nós vimos. O Senhor não vem buscar a igreja A, B, C, D. Não! O Senhor Jesus
olharmos para estas palavras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é importante que aqueles que creem o busquem. E só aqueles que o buscam diariamente é que vão ser recompensados. E a primeira recompensa, desculpem qualquer coisinha, mas a primeira recompensa e a grande recompensa é a salvação, não é mais nada. Não fiquem iludidos com outras coisas. A recompensa de Deus para o homem é a salvação. Para o homem que crê, para o homem que busca, para o homem que é fiel, para o homem que acredita, que tem confiança no Senhor. Amém? Amém. Por isso vamos encher, preparar-nos. Encher as nossas vasilhas da presença do óleo do Senhor. Sabiam que hoje, em todo o mundo, é comemorado o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes foi quando Deus desceu poderosamente sobre os primeiros discípulos que estavam ali no cenáculo e os encheu do Espírito Santo, do óleo da sua presença. E na primeira pregação, na primeira mensagem comunicada, partilhada, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Sabem quem foi? Foi este Pedro que nós estávamos a falar há pouco. Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro que era muito afoito, mas também ao mesmo tempo muito cobarde. Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou cair os medos, deixou cair a cobardia e pregou Jesus. Jesus crucificado. Jesus veio. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Crer sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos todos encher-nos da presença de Deus. Hoje é dia de Pentecostes. Eu sei o que é Pentecostes. Eu experimentei Pentecostes no dia de manhã sozinho. O Espírito Santo desceu sobre mim sozinho. Eu comecei a falar em línguas. Eu sei o que é a experiência pentecostal. A experiência pentecostal é permitir que Deus venha num sítio qualquer, desde que nós estejamos sinceros perante Deus. Amém? Amém. Não seja como aquelas virgens imprudentes e insensatas. Ainda tempo. Depois logo se vê. Vivem no desenrasca. Vivem no improviso. Logo se vê. Também já passou tanto tempo. Também há de demorar mais tempo. Cuidado. Porque o ladrão vai vir quando ninguém está a esperar. Já alguma vez vocês foram avisados que iam ser assaltados? Não. Já receberam um e-mail? Você vai ser assaltado hoje. Não? O WhatsApp nunca recebeu? Você vai ser assaltado hoje. Pois não. Porque o ladrão vem sem aviso prévio. Jesus vai voltar sem aviso prévio. Nós, é que olhando para a palavra de Deus, temos visto sinais de que a sua vida está a se aproximar. Mas nós não sabemos o dia nem a hora. E o aviso é este.
Jesus tanto pode vir arrebatar a sua igreja num domingo como numa quarta-feira, numa quinta-feira. E quando fala à meia-noite é quando... Sabe porquê que diz à meia-noite? Porque é agora que toda a gente, a maioria, está a descansar. Nem está para aí virado. Agora, prepare-se. Prepare-se com o óleo da presença do Senhor. Fiquem sempre com as vasilhas, os depósitos cheios de óleo. Porque a lâmpada não se pode apagar. A lâmpada não se pode apagar. Amém? A lâmpada não se pode apagar. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? O templo tem lâmpada. A lâmpada não se pode apagar. Por isso, fiquem com esta mensagem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos todos ficar de pé. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o óleo da Tua presença seja uma constante na nossa vida, na vasilha da nossa vida, Senhor, que o óleo da Tua presença seja uma realidade. Não uma ficção, Senhor, mas uma realidade. Senhor, ajuda-nos para que tenhamos consciência que a vida de fé não é uma vida de manipulação, mas é uma vida de confiança em Ti. Ajuda cada vida aqui presente, cada vida que está a ouvir esta mensagem, Senhor. Ajuda cada um para que cada dia possa se alimentar da Tua presença, possa se encher do Teu óleo, do Teu azeite, da Tua presença. No nome e no poder de Jesus.